Olá pessoal, sou Gisele Andrioli e estou aqui para falar um pouquinho sobre riscos de quedas no ambiente de trabalho. Bom, os escorregões, tropeções e quedas são as causas mais frequentes de acidentes em todos os setores, desde indústrias, escritórios, hospitais e assim por diante. Contudo, há medidas simples que podem ser tomadas para reduzir os riscos de lesões. Sempre que possível, o objetivo consiste em eliminar os riscos na origem. Por exemplo, nivelando pavimentos irregulares. A segunda melhor opção consiste na substituição, por exemplo, na utilização de um método alternativo de limpeza dos pavimentos. A opção seguinte é a separação, por exemplo, na utilização de barreiras para vedar o acesso dos trabalhadores aos pavimentos molhados. E a medida final aí é a proteção, por exemplo, de calçados de proteção consolados antiderrapantes. Bom, a queda geralmente ocorre por mais de um motivo. Existem riscos relacionados ao próprio indivíduo, é claro, como fraqueza nas pernas, a falta de equilíbrio, a tontura, o uso de vários medicamentos, problema de visão, a falta de atenção e também de concentração durante a realização de determinada atividade e até mesmo o comportamento de risco, quando a pessoa coloca a própria integridade física em risco, como por exemplo, utilizar sapato de salto alto no ambiente de trabalho, subir e descer escadas com as mãos ocupadas sem apoiar no corrimão, ou então correr sobre as escadas, né? Tem a mania de correr, subir a escada correndo, ou então correr nos corredores da empresa, ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre, ou então não respeitar as placas de sinalização de piso molhado colocados pelos profissionais da limpeza, ou até mesmo trabalhar sem utilizar equipamento de proteção individual. Existem também os riscos que o próprio ambiente também acaba oferecendo, como os buracos, a falta ou então a inadequação de iluminação, superfícies lisas, enceradas ou até mesmo escorregadias, a falta de corrimão e até mesmo a falta de faixas antiderrapantes em escadas e aí por diante. E no intuito de reduzir ao máximo essas ocorrências, relacionamos aqui as principais causas e algumas dicas que podem ajudar a prevenir as quedas. Uma delas são os pisos molhados ou escorregadios. São causas muito comuns de escorregões e quedas. Atenção, pessoal! Mantenha sempre os pisos secos ou coloque placas sinalizando. Se você perceber o piso molhado, avise o departamento responsável. Não feche os olhos, e deixe lá o piso molhado, respingado. Avise o departamento para que ele possa sinalizar e vir limpar aquele ambiente, secar o ambiente. Bom, veja na tela um exemplo. Um trabalhador está limpando o chão, com um esfregão molhado, só que não há nenhuma sinalização indicando que o piso está molhado. Então, outro trabalhador, ele vem andando, no ambiente sem perceber que o piso está molhado e ele vai o quê? Escorregar e cair. Pode bater a cabeça, torcer a perna, enfim, acontecer várias outras coisas. O outro exemplo é um trabalhador que está limpando o chão com um esfregão, só que este corretamente sinaliza com uma placa de chão molhado e ainda delimita a área. E um segundo trabalhador que circula pelo local contorna essa área que já foi limpa, evitando aí a superfície molhada. Excelente exemplo. Para alcançar os objetos no alto, pessoal, utilize escadas apropriadas. Não suba em locais que não ofereçam total segurança, como cadeiras giratórias ou com rodinhas, banquinhos ou outras improvisações. Pessoal, faça o possível para manter seu ambiente de trabalho bem iluminado e organizado. Fios elétricos de computadores e de outros equipamentos e extensões de telefone devem estar fora da área de passagem de pessoas, porque eles podem tropeçar nos fios, gavetas abertas, então isso é perigoso, prestem atenção. Nos locais onde houver corrimões, utilize sempre, tá? O corrimão foi feito para apoiar, ele não foi feito de enfeite, tanto é que a lei da física, se eu estiver descendo uma escada e tropeçar, se eu não estiver apoiada com a mão no corrimão, eu vou cair, vou parar lá embaixo. Parece um detalhe bobo, pessoal, mas não é. O uso do corrimão é de extrema importância para evitar quedas.
Manter os 3 pontos de apoio, conservando assim o melhor equilíbrio durante a descida ou subida de escadas, é fundamental. Outro detalhe importante é estar sempre com uma das mãos livres para sempre fazer o uso do corrimão. Se as 2 mãos estiverem ocupadas, deve-se utilizar o acesso pela rampa. Subir e descer escadas com as 2 mãos ocupadas é um desvio comportamental que deve sempre ser identificado e deve ser feita uma abordagem para a conscientização. E se forem pegos correndo ou subindo as escadas com as 2 mãos ocupadas, serão encaminhados ao RH e ao SESMIT. Use sempre sapatos adequados ao tipo de atividade que irão desenvolver. Sapatos de salto alto, gente, exigem atenção máxima, porque mudam totalmente a forma com que o peso do corpo é descarregado nos pés, aumentando com isso o risco também de queda. Os trabalhadores devem dispor de calçados adequados, então tomem em consideração o tipo de trabalho, as superfícies e condições do pavimento e também as propriedades do solado. É imprescindível, pessoal, que seja confortável. E, mais importante ainda, que o solado seja antiderrapante. De acordo com a NR32, não é permitido no hospital utilizar rasteirinhas, calçados abertos, aqueles croques cheios de furos, mesmo com o propé. Se você tem alguma doença que pode causar algum distúrbio de equilíbrio, como a labirintite, problemas de pressão, diabetes, derrame, mal de Parkinson, fraqueza nas pernas, entre outros aí, deve ter atenção redobrada ao subir e descer escadas, ou então locais onde hajam desníveis no chão. Procure um médico para fazer investigação e tratamento adequado. O uso de certos medicamentos podem afetar os sentidos e o equilíbrio. Mantenha-se informado com o seu médico e não tome remédios sem prescrição médica. Problemas de visão também podem confundir distâncias de corrimões, degraus e também irregularidades no chão. Se você usa óculos, cuidado com estas falsas impressões de vistas, principalmente se eles forem bifocais. E certifique-se regularmente se o seu óculos está adequado, dentro das especificações corretas. E a pressa e a falta de atenção também colaboram muito para que as quedas aconteçam. Mantenham-se atentos. Não corram pelos corredores, mesmo que para você seja uma emergência. Se você cair, a emergência será você e não adiantará de nada o seu esforço. Comunique o encarregado, a segurança do trabalho ou a CIPA quando perceber algum tipo de ambiente ou então situação de risco no local. Muitos ambientes de trabalho nos proporcionam riscos de queda com o chão molhado, sendo derramamento de líquidos diversos ou então nos procedimentos de limpeza. Qualquer que seja o motivo, pessoal, imediatamente deve ser sinalizado o local de risco e tomar as providências cabíveis, evitando que outros trabalhadores, visitantes, crianças ou idosos venham cair e se machucar neste local. Vamos tomar cuidado, prestar mais atenção, cobrar a sinalização e utilizar calçados adequados. Cuidado também com os tapetes e pequenos degraus. Não corram nos corredores, rampas e escadas. E lembrem-se, se as 2 mãos estiverem ocupadas, vá pela rampa. Use as escadas somente se uma das mãos estiver livre e esta use para segurar no corrimão, hein, pessoal? E se perceber algo de estranho, como corrimão solto ou quebrado, chame a manutenção. Aqui dentro, nós somos responsáveis por você.